o nosso estudo do Evangelho sobre o servo de Deus. O Evangelho sobre o servo de Deus. Jesus vai mostrar, Marcos vai mostrar Jesus como um servo. É interessante, não é? Como países que nós conhecemos são tão diferentes, mesmo sendo feitos da mesma matéria, terra, água, plantas, né? Existe uma grande diferença, até mesmo no nosso país, de estados. O estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul é bem diferente do estado de Pernambuco, não é? Mesmo fazendo parte do mesmo país. Todos são feitos da mesma matéria, mas mostram para nós aspectos diferentes dessa mesma matéria. Os evangelhos são assim. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. Os 4 tratam basicamente da mesma matéria, mas cada um de uma maneira diferente. Os 4 evangelhos falam sobre o mesmo assunto, mas com propósitos diferentes deste mesmo assunto para apresentar para os seus leitores. Por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E ele vai apresentar Jesus como um rei, porque era isso que o povo judeu esperava, né? Que Jesus viesse como um rei físico. Então, Mateus, no seu evangelho, vai mostrar Jesus como um rei. Marcos, esse que nós vamos ver agora, vai escrever para o povo romano. E Marcos vai apresentar o seu evangelho como Jesus sendo um servo. Um servo. Lucas vai escrever o seu evangelho para os gentios, para os gregos, principalmente. E vai mostrar Jesus como um homem. E João vai escrever para todo mundo, vai escrever para os cristãos. E vai mostrar Jesus como o Filho de Deus. Mesmos assuntos, mesma matéria, mas escrito de maneira diferente, tendo em vista o povo que vai ler esse evangelho em primeiro lugar. O nosso estudo é sobre o evangelho de Marcos. E nós vamos ver Cristo como um servo de Deus, um servo trabalhando no meio do seu povo. É interessante você notar isso, porque no Evangelho de Marcos não existe uma genealogia de Jesus, como você tem, por exemplo, em Mateus. Para os leitores de Marcos, que seriam os romanos, não haveria nenhum interesse em aprender, ler sobre a genealogia de Jesus. Então, Marcos, tendo em vista para quem ele escreve, ele vai contar a mesma história de Jesus, mas de acordo com os seus leitores. Então, você não tem uma genealogia de Jesus no Evangelho de Marcos. Você não tem palavras sobre o nascimento de Jesus, como você tem lá em Lucas. Lembra? Lucas vai mostrar Jesus como um homem. Então, é interessante que Lucas mostre e fale o nascimento de Jesus. Marcos não. O interesse de Marcos é mostrar Jesus como um servo. Então, ele começa o seu evangelho direto com João Batista, pregando sobre este servo. E imediatamente Jesus já trabalhando como um servo. Então, depende muito da audiência. O autor deste evangelho vai direcionar a sua carta para esses leitores.
Marcos, então, está mostrando Jesus como um servo. E nós vamos ver um pouquinho no capítulo 1 como é que Marcos inicia este evangelho, com 4 vozes falando sobre Jesus. Depois nós vamos ver um pouco mais específico, mas primeiro Marcos fala, depois o profeta Isaías fala, depois João Batista fala, e depois o próprio Deus Pai fala sobre Jesus. Já começa muito corrido o Evangelho de Marcos. O interesse de Marcos é mostrar Jesus como um servo. Marcos é o menor dos 4 evangelhos. São 16 capítulos mais curtos. Lucas tem capítulos muito longos e é um evangelho maior. Marcos é o menor dos 4. E você vai ver também que não existem muitos discursos longos de Jesus. Não existe uma pregação muito longa que Jesus fez, como você encontra, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Mateus, você tem o Sermão do Monte, que ocupa 3 capítulos, uma pregação muito grande que Jesus fez. Você não encontra isso no Evangelho de Marcos. E não é porque Marcos não estava preocupado com detalhes, mas é porque Marcos é escrito sobre o que Jesus fez, e não tanto quanto sobre o que Jesus falou. Marcos vai apresentar Jesus como um servo. Então, a ênfase de Marcos nessa sua carta é mostrar o que Jesus fez, todas as suas ações e atitudes como um servo, e não tanto no que Jesus falou. Então, você não vai ter muitos discursos e pregações muito elaboradas de Jesus no Evangelho de Marcos. Marcos vai nos mostrar Jesus como um servo. E o versículo-chave que eu quero colocar no nosso estudo do Evangelho de Marcos é Marcos capítulo 10, versículo 45. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá comigo em Marcos 10, 45. Esse vai ser o versículo-chave para mim, nesse nosso estudo, do Evangelho de Marcos. Lembra, Marcos vai mostrar para os romanos Jesus como um servo. 10:45 diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo-chave, Marcos 10:45. Palavras-chave do Evangelho de Marcos é imediatamente, logo. Você vai ver isto muito no Evangelho de Marcos. Marcos está mandando a sua carta para o povo romano. E o povo romano era um povo de muita ação, um povo que conquistava. Não era um povo que ficava muito quieto, não. Então, Marcos, neste evangelho, vai usar muito a palavra imediatamente, logo, indicando Jesus agindo bastante, tendo muita ação neste evangelho. Marcos vai mostrar muito o que Jesus fez, e não tanto o que Jesus falou. Então, preste bastante atenção nesse estudo, nessas características de Marcos, um evangelho de muita ação. Jesus está num lugar, imediatamente ele passa para outro lugar. Jesus está fazendo algo e logo ele já está fazendo outra coisa. Então, é um evangelho de bastante ação.
Vamos falar um pouquinho do autor, né? Eu acho que isso não é tão importante para o nosso estudo, mas como uma introdução, é algo bom da gente falar. O autor deste evangelho, como o próprio nome já diz, é Marcos. E Marcos aparece em primeiro lugar na história divina, no livro de Atos. Se você lembra muito bem, o livro de Atos começa logo quando Jesus havia ressuscitado, passou 40 dias ensinando os seus apóstolos e ele é elevado aos céus. Assim começa o livro de Atos. Nessa história da igreja, nós vemos esse jovem chamado Marcos aparecendo pela primeira vez com o seu nome. No livro de Atos, no capítulo 12. Abre a sua Bíblia lá comigo também, olha lá, Atos capítulo 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte. O versículo diz o seguinte: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Se você lembra bem dessa história, o apóstolo Pedro tinha sido colocado na prisão. E o apóstolo Tiago havia sido morto. Primeiro apóstolo, não é? A morrer pela causa do evangelho. E Pedro havia sido colocado na prisão e provavelmente iria ser morto também. E ele é milagrosamente solto da sua prisão e ele vai para a casa de uma senhora chamada Maria, aonde vários irmãos e irmãs estavam reunidos orando em favor da libertação de Pedro. E a casa dessa senhora, ela se chama Maria e diz que ela é a mãe de João Marcos. É esse mesmo Marcos que anos depois vai escrever o seu evangelho. Então ele aparece na história aqui pela primeira vez aqui em Atos capítulo 12. Sua mãe Maria usava a sua casa como um local de reunião da igreja. Muitos também pensam que foi esta mesma casa que Jesus usou com os seus apóstolos quando ele participou da última Páscoa, quando ele muda o significado da Páscoa e transforma isto na sua ceia, na Santa Ceia, um pouquinho antes da sua morte. Muitas pessoas acham que é a mesma casa, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, Marcos já tem a sua história muito grande, se envolvendo com os discípulos, se envolvendo com o próprio Jesus. E ele vai continuar a sua história com o começo da igreja. Não é? No capítulo 13 do livro de Atos, João Marcos vai, junto com Paulo e Barnabé, participar da primeira viagem missionária. Interessante isso. Esse mesmo rapaz que vai escrever o evangelho que nós estamos estudando, o evangelho de Marcos. Barnabé, este que vai junto com Saulo, né, junto com Paulo, na primeira viagem e leva João Marcos, era seu tio. Interessante isso, não é? Muitos acham tio, muitos acham primo. Olha só comigo o livro de Colossenses. Abre lá em Colossenses, capítulo 4, e nós vamos ver
essa parte da história. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, versículo 10. O apóstolo Paulo estava preso e ele está mandando essa carta para a igreja em Colossos. Aqui lá pelos anos 60 já. Estamos aí há 30 anos depois do começo da igreja. E nessa carta, no versículo 10 do capítulo 4, ele fala: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-no. Então, nós vamos usar Marcos aqui como primo de Barnabé. Tem alguns autores que dizem que Barnabé era tio de Marcos. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo primo. Então, Marcos, filho de Maria, um local de reuniões da igreja, primo de Barnabé, já tem, então, bastante experiência com a igreja do Senhor Jesus. E ele foi companheiro, então, de Barnabé e de Paulo na primeira viagem. Também, na primeira carta de Pedro, que nós acabamos de ver e de estudar com o Alisson, no capítulo 5, no versículo 13, o apóstolo Pedro chama Marcos de seu filho. Abre lá comigo mais uma vez em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 13. No finalzinho da carta de que Pedro manda, bem no final, ele fala o seguinte, no versículo 13: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Muitos acham que o apóstolo Pedro converteu Marcos. Então, ele era o seu filho na fé. Nós não sabemos de toda essa história, mas interessante Pedro chamar Marcos de seu filho. Então, no final da sua vida, no final da vida do apóstolo Pedro, lá na cidade de Roma, Marcos estava junto com ele. E isso vai ser muito interessante nessa introdução deste evangelho. Você viu ali que ele é chamado de João Marcos. Muitos personagens bíblicos tinham dois nomes: Simão, Pedro, João, Marcos. Eles tinham um nome romano, que era o povo que dominava naquela época, e tinham um nome hebraico, um nome judeu. João era o seu nome hebraico, Marcos era o seu nome romano. Então, como este evangelho é escrito para os romanos, usa-se o seu nome romano. Então, nós conhecemos ele como Marcos, e não como João, e nem mesmo como João Marcos. A gente conhece ele mais com o seu nome romano, que era Marcos. Existem várias lições aqui no comecinho desse nosso estudo que nós podemos aprender da vida de Marcos. E em cada aula que nós formos ter, eu vou dar muitas lições práticas do que nós estamos falando. Então, se você tem um caderno, se você tem uma caneta, eu espero que você marque isso, porque o importante são essas lições. Nós já conhecemos as histórias dos evangelhos,
Mas as lições que nós aprendemos com essas histórias, para mim, são muito importantes. E eu gostaria, nesse início, de dar aqui 4 lições bem rapidinhas sobre a vida de Marcos. Só com isso que nós falamos sobre ele. Primeira lição: as bênçãos de ter um lar cristão. As bênçãos de ter um lar cristão. A igreja em Jerusalém deve muito à mãe de Marcos. Nós não sabemos muito sobre ela, a Bíblia não fala muito sobre ela, mas a sua casa era uma casa onde a igreja se reunia. A igreja estava orando pelo apóstolo Pedro. Jesus e os seus discípulos provavelmente usaram esta mesma casa antes da morte de Jesus. Então, Marcos teve essa bênção de crescer num lar aonde se aprendia sobre Deus, se aprendia sobre Jesus. Então, Marcos nos ensina das bênçãos de ter um lar cristão. A segunda lição é que Marcos nos ensina que existem muitas possibilidades na nossa vida. Provavelmente a sua mãe, Maria, era viúva. Não ouvimos falar do marido de Maria, nem do pai de João Marcos. Provavelmente ela era viúva. Então, uma outra lição aqui de Marcos é que, mesmo sendo um filho de uma viúva, Marcos é um dos autores de um dos evangelhos. Então, existem possibilidades para você e para mim. Não importa a situação que nós nos encontramos hoje. A terceira lição é a importância de ter bons amigos. A importância de ter bons amigos. A vida de Marcos se desenvolveu ao redor de bons amigos, amigos cristãos. Nós já vimos alguns, né? Barnabé, Paulo, Pedro. A importância de termos bons amigos. E a quarta lição, a recompensa de um servo fiel. A recompensa de um servo fiel. Nós não vemos em nenhum lugar Marcos pregando, Marcos curando alguém, nós não vemos em nenhum lugar isso. Mas nós encontramos Marcos ajudando e servindo. A recompensa de um servo fiel, né? 4 lições sobre a vida de Marcos. As bênçãos de um lar cristão, as possibilidades que todos nós temos em nossa vida, a importância de bons amigos e a recompensa de um servo fiel. Provavelmente o Evangelho de Marcos foi escrito da cidade de Roma, entre os anos 66 e 68. Entre os anos 66 e 68. Mais provável que tenha sido mais perto do ano 66, logo após a morte do apóstolo Pedro. É o primeiro dos evangelhos a ser escrito, o Evangelho de Marcos. Lembra que a igreja começou, né? Vamos colocar o ano 33, aqui nós estamos 30 anos depois. Então, Marcos vai escrever o seu evangelho no final dos anos 60. Muitos dizem que o evangelho de Marcos contém a pregação do apóstolo Pedro sobre Jesus. Você se lembra que, quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 5,
finalzinho da vida do apóstolo Pedro, quando ele escreve as suas 2 cartas, Marcos está com ele, em Roma. Muitos pesquisadores e historiadores acreditam que foi nessa ocasião que Marcos, então, começou a escrever o seu evangelho, com as lembranças do apóstolo Pedro. Então, muito do que nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, a maioria dos pesquisadores e autores acredita ser as lembranças do apóstolo Pedro sobre a vida de Jesus. Inclusive, muitos até dizem que era o que o apóstolo Pedro pregava sobre Jesus. Se isto é verdade, e nós não sabemos, mas pode ser, né? Se isto é verdade, nós temos em nossas mãos aquilo que o apóstolo Pedro pregava e ensinava sobre Jesus. Muitos acreditam que é isso o Evangelho de Marcos. Marcos está em Roma, no final da vida de Pedro, e ele, então, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever o seu Evangelho com as lembranças do apóstolo Pedro sobre a vida de Jesus. E é isso que nós vamos começar a estudar, então, a partir de hoje. Tá? Então, abre a sua Bíblia comigo lá em Marcos. Vamos entrar no capítulo 1, nesta noite. E lembra, se você tem alguma pergunta, algum comentário, é só ligar o seu microfone e você pode falar aquilo que você precisa falar, tá bom? Eu não vou saber se você está querendo falar ou não, porque eu não estou conseguindo ver você. Mas é só você falar e eu paro de falar e você pode falar. Tá bom? Eu tenho uma perguntinha, posso falar? Rapidinho. Pois não, lógico. Então, você está dizendo que o Evangelho de Marcos foi escrito pelo mesmo Marcos que acompanhou Paulo, que Paulo não queria que ele fosse junto? É esse mesmo? Esse mesmo. Lembra lá no comecinho da primeira viagem, ele vai junto com Paulo e Barnabé, provavelmente porque era primo de Barnabé. Barnabé já conhecia, queria levar ele junto. Mas ele desiste no meio da viagem e volta. E o apóstolo Paulo não gostou muito disso. Tanto é que na segunda viagem, Barnabé e Paulo se separam. Paulo leva Silas com ele e Barnabé vai levar o João Marcos de novo com ele. Né? E eles, então, vão fazer 2 viagens. Né? Acho que até foi uma coisa boa, porque eles vão poder ir para 2 lugares aí diferentes, mas é o mesmo João Marcos. Depois, no final da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, Paulo está preso de novo, segunda prisão de Paulo. E dessa prisão ele não escapa, ele vai morrer. Lá ele fala que Marcos é muito útil para o apóstolo Paulo. Então, mesmo que eles tenham tido algum desentendimento, com certeza eles superaram isso e criaram essa amizade de novo, como todo cristão deve ter. Mas é esse mesmo João Marcos, Sandra. Tá joia, obrigado. Tá? De nada. Mais alguém? Então, abre lá a sua Bíblia comigo no capítulo 1. Marcos vai mostrar, então, Jesus como um servo. E eu vou chamar o capítulo 1 de O Servo de Deus Chegou. O servo de Deus chegou. Marcos, então, vai começar o seu evangelho. E a ênfase, como nós falamos, está naquilo que Jesus fez, não tanto naquilo que Jesus falou. Então, o evangelho de Marcos começa com
a corda toda, né? Começa a 100 por hora. Começa mostrando Jesus agindo e servindo. No capítulo 1, eu vou dividir Marcos mostrando que o servo de Deus chegou através de 3 maneiras. A primeira delas, capítulo 1, versículo 1 até o 11. A identidade do servo. Marcos vai começar mostrando sobre a identidade do servo. Capítulo 1, versículos de 1 a 11. Alguém gostaria de ler esse texto para nós? Por favor, alguém quiser ler, pode abrir o seu microfone e pode ler para a gente, do 1 ao 11, por favor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Obrigado, Fábio. Então, Marcos começa o evangelho com a corda toda, né? Ele vai mostrar Jesus servindo, Jesus agindo. E aqui no capítulo 1, ele vai mostrar que o servo chegou de 3 maneiras. Do versículo 1 até o 11, ele vai mostrar a identidade deste servo. Existem testemunhas que estão falando sobre a chegada deste servo. Marcos é a primeira, no versículo 1, né? Quando ele fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Quais são essas boas novas, né? Que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio salvar o mundo. Então, Marcos é a primeira testemunha deste servo, dizendo a sua identidade. Depois, o profeta Isaías, nos versículos 2 e 3. O profeta Isaías é a próxima testemunha a respeito desse servo. Começando no versículo 4 até o versículo 8, é a próxima testemunha deste servo. E depois o próprio Senhor Deus, nos versículos de 9 a 11, o próprio Deus sendo testemunha deste servo. Marcos não está escrevendo sobre um servo judeu, mas Marcos está escrevendo sobre o Filho de Deus como um servo. Isso vai ser muito importante para os romanos, né? Mostrando que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele era um servo. O versículo 11, não é? Quando Deus está dizendo, tu és o meu filho. No versículo 1, quando Marcos começa, Jesus, o Filho de Deus. É este Filho de Deus que Marcos vai mostrar como um servo. Marcos escreve sobre este servo
que ele vai ter um batismo não somente de água, mas do poder do Espírito Santo. E nós aprendemos mais tarde, não é? Ou mais, depende da referência, porque aqui, quando Marcos escreve, isso já tinha acontecido, mas para quem está lendo, isto vai acontecer ainda. Nós vamos ver, e nós já sabemos, que esse batismo começaria depois da ressurreição de Jesus. E o livro de Atos confirma isso para nós, no começo da igreja. Então, Marcos começa dando a identidade deste servo. Ele é o Filho de Deus e veio com bastante poder. Além disso, além da identidade do servo, Marcos vai mostrar a autoridade deste servo. A partir do versículo 12 até o versículo 28, um texto um pouquinho mais longo, mas Marcos vai mostrar que este servo, que já foi apresentado como Filho de Deus, ele vai ter muita autoridade. Isso não era muito comum para um servo, né? O servo, naquela época, estava acostumado a receber ordens, a estar sob a autoridade de alguém. Mas esse servo que Marcos está apresentando, ele exerce autoridade. Ele dá ordens. E nós vamos ver isso em algumas histórias aqui, por exemplo, no versículo 12 e 13 do capítulo 1, quando fala sobre a tentação de Jesus. Até mesmo sobre Satanás, Jesus tinha autoridade. Teve 40 dias sendo tentado pelo diabo, mas os anjos o serviam. Marcos começa mostrando a autoridade deste servo. Olha a partir do versículo 14, autoridade na sua pregação. Olha comigo, alguém leia para mim do 14 ao 20, por favor. Olha a autoridade na pregação de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Obrigado. Olha a autoridade de Jesus aqui na sua pregação. Jesus tinha autoridade para tirar pessoas dos seus trabalhos seculares, vamos dizer assim, para serem seus discípulos. Este servo tem autoridade. Olha os versículos 21 e 22, que vai mostrar isso com mais clareza. Alguém pode ler os 21 e o 22? A pregação de Jesus com autoridade. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha só que interessante, não é? Marcos começa este grande evangelho falando sobre o servo. E ele começa, então, introduzindo o servo.
não é? Dizendo que este servo é o Filho de Deus. Depois ele vai mostrar que este servo tem autoridade. Não era um servo comum que estava sob autoridade. Este servo, o Filho de Deus, tem autoridade. Autoridade sobre a tentação, autoridade na sua pregação, autoridade para chamar pessoas para ser seus discípulos, autoridade no seu ensino. As pessoas viam que Jesus ensinava com autoridade. E na próxima história, nos versículos 23 a 28, Jesus vai mostrar a sua autoridade sobre os demônios. Então, Marcos começa já com muita ação. Assim era o povo romano. E eles iriam ficar admirados e com os olhos grudados, vamos dizer assim, lendo uma carta que tivesse muita ação. Se Mateus escrevesse para os romanos, tenho certeza que os romanos iam começar a ler o Sermão do Monte e todos eles iam dormir, porque não tinha muita ação, né? Mas o Evangelho de Marcos é ação, é Jesus chamando discípulos, ele já está na sinagoga pregando, ele já está expulsando o demônio. Tem muita ação no Evangelho de Marcos. Olha os versículos 23 a 28. Nós não vamos ler esse texto, mas nesse texto, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Marcos começa esse grande evangelho, primeiro iniciando sobre quem é Jesus. Deixa eu introduzir esse servo. Agora deixa eu mostrar a autoridade que este servo tem. E no final do seu evangelho, no final do capítulo 1, quer dizer, a partir do versículo 29, Marcos vai mostrar que este servo, apesar de ter toda a autoridade, ele é um servo de muita compaixão. Muita compaixão. Olha comigo algumas histórias. Vamos ler do 29 ao 31. Alguém pode ler para a gente? 29 ao 31 do capítulo 1. Logo na sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Compaixão da sogra de Pedro. Eu não vou falar nada aqui no nosso estudo sobre sogra. Você já deve saber bastante aí sobre sogra, né? Não vou falar sobre a sogra, não. Mas aqui, Jesus curando a sogra de Pedro, mostrando compaixão por uma senhora que estava doente. Na próxima história, logo depois dessa, nos versículos 32 a 34, Jesus vai curar muitas pessoas. Com certeza, Jesus já deveria estar cansado, né? Mas ele demonstra uma compaixão grande, curando muitas pessoas, uma multidão. O versículo 33 diz que toda a cidade se reuniu na porta da casa onde Jesus estava. E Jesus, mostrando compaixão, curou aqueles doentes. Olha o versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Eu acho muito interessante este versículo. Jesus devia estar cansado. Ele passou aquele dia inteiro curando as pessoas. E de madrugada, quando ainda era escuro,
Não sei que horas eram, né? Talvez 3 da manhã, 4 da manhã. Ele sai da casa e vai para um lugar deserto e ele vai orar. Ele vai orar. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a oração no Evangelho de Marcos. Mas aqui nós estamos vendo sobre compaixão. Olha os versículos 36 a 39. Quem pode ler para a gente esse texto? 36 a 39. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi por isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Olha só, não é? De novo, Jesus mostrando compaixão com aquele povo, pregando em todas as sinagogas e fazendo curas. A compaixão deste servo. E Marcos termina o capítulo 1 falando sobre a cura de um leproso. Mais uma vez, Jesus mostrando sua compaixão. Não é? Olha o versículo 44, por exemplo. Olhe, não conte isso a ninguém. Jesus está falando com aquele leproso, né? Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus aqui faz 2 pedidos para esse homem curado da sua lepra, né? Para que ele fosse, então, se apresentar para o sacerdote e que ele não contasse para ninguém da sua cura. Acho que era impossível isso, né? Se você fosse curado de uma doença que fazia você ser expulso da sociedade, uma humilhação tamanha que o leproso tinha, e você fosse curado, eu acho que nós não iríamos ficar calados. Mas Jesus faz esse pedido para esse homem com lepra, né? E o versículo 45, finalzinho do capítulo 1, nos dá a razão do porquê Jesus fez esse pedido para ele. Olha o versículo 45, diz o seguinte: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. Lógico, né? Espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Compaixão de Jesus, né? Curando um leproso, alguém que a sociedade tratava como se fosse nada, isolado, alguém jogado fora. E Jesus tem compaixão e cura este homem. Então, Marcos começa já com a corda toda, mostrando que Jesus chegou, o servo chegou. Vai dar a identidade deste servo, vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, vai mostrar a autoridade deste servo. Este servo é alguém que tem autoridade. Não é como um servo comum que recebe, que está debaixo de autoridade. E este servo, além da sua autoridade, tem muita compaixão. A compaixão vai seguir Jesus pelo Evangelho de Marcos. Nós vamos ver Jesus muitas vezes demonstrando compaixão. Agora, para a gente terminar, que nós já estamos com o nosso tempo aqui para ser esgotado. Algumas lições práticas do capítulo 1
E na semana que vem a gente começa nesse ponto, retomando as lições práticas. Mas deixa eu só mostrar aqui algumas lições práticas. Se o Filho de Deus veio como um servo, então servir é a melhor coisa que você e eu podemos fazer. Essa é a primeira lição. Se Jesus veio como um servo, servir é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. Lição número 2. Para ser um servo, é necessário ter compaixão. Serviço e compaixão andam juntos. Para ser um servo, é necessário ter compaixão. A sogra de Pedro quando ela foi por uma vez, foi outros. Uma boa lição. A sogra de Pedro nos ensina que a melhor maneira de mostrar gratidão é servindo os outros. Eu e você temos muito a agradecer a Deus por nossa vida. E a melhor maneira de mostrarmos gratidão é servindo aos outros. Uma outra lição é sobre oração, não é? Jesus nos ensina aqui no comecinho desse evangelho que mesmo que estamos cansados, mesmo que estamos muito ocupados, sempre há tempo para orar. Oração é importante. Nós vamos falar mais sobre oração no Evangelho de Marcos. Então, tem algumas lições práticas aqui que eu quero retomar na semana que vem. Vou precisar terminar, peço desculpas mais uma vez, já são 9 horas. Eu espero que você possa estar aqui conosco na quinta-feira que vem. Se você conseguir chegar um pouquinho mais cedo, 7h45, nós já vamos estar com a sala aberta para estudarmos, então, das 8 às 9. E aí, quem puder ficar um pouquinho mais, pode ficar um pouquinho mais depois das 9 horas. Lógico que hoje à noite também, né? Se alguém puder ficar um pouquinho mais batendo um papo, por favor, fique à vontade. Eu vou precisar me ausentar. Vamos terminar fazendo uma oração, e aí nós terminamos com esse nosso estudo hoje à noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este evangelho que mostra Jesus como um servo. Que nossas vidas possam ser vidas de servos e servas. Que nós possamos mostrar o nosso agradecimento ao Senhor através das nossas ações, através de servir aos outros. Obrigado, Pai, por todos que estiveram aqui hoje. Obrigado por esses irmãos que abriram a sala, que estão nos ajudando com essa transmissão. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar uma boa noite de descanso e que possamos estar sempre estudando a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Amém. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.